Ganso e Renato Augusto deram o mesmo número de assistências, 10 assistências, que é o que mais se espera de jogadores nessa função, né? Então, assim, o Renato tem potencial para ser titular. Vai depender da forma física dele, isso é muito importante. Vai depender de como tiver o Ganso. E eu imagino, de fato, uma disputa para titularidade entre os dois. O Renato jogou 55 jogos no ano passado pelo Corinthians e o Ganso 57. Sim. Então é um número até semelhante. O Ganso, na temporada, sem ser do ano passado, do ano anterior, fez 53 jogos. Então, assim, não acredito que eles não vão jogar muitos jogos, como muitos têm falado, questão física, mas... Depois de se reunir com representantes do atacante Luiz Henrique, ex-Fluminense, ficaram definidas algumas questões. Primeira delas, empréstimo completamente descartado. Fala, torcedor do Flusão, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada nas últimas informações do Fluminense. Flusão que logo mais se apresenta, né, para começar os trabalhos, a pré-temporada. Vai começar a temporada de 2024. A temporada anterior foi sensacional, o Flusão campeão da Libertadores. O Renato Augusto, que logo mais também vai ser apresentado. Tem informações também sobre Luiz Henrique. Créditos dos canais oficiais aqui na descrição. Deixa o like para estar fortalecendo o trabalho. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Inclusive o clube ia apresentar, ou deu tudo a entender, chegou a colocar lá uma introdução da apresentação do Renato Augusto, mas muito provavelmente, por causa dessa conversa com o presidente Mário Bittencourt, da permanência do Diniz só no Fluminense e não mais na seleção, foi tão conturbado que a apresentação mesmo, o anúncio do Renato Augusto acabou não acontecendo. Mas ele é jogador, ele foi ao Tricolor, fez exames e fica a questão, onde jogará Renato Augusto? Vai jogar ao lado do Ganso? Ele pode jogar com o Paulo Henrique Ganso? Ou ele é um ou outro, Mauro? A princípio, eu acho que vai ser um ou outro. Mas que é possível ter a dupla, sim. Mas estou pensando assim, o Arias já está ali. Porque você tem que pensar... Quem vai sair, né? Quem vai sair. Tem que sair alguém. Tem que sair alguém. Então, não é o Cano na frente, não é o Arias, não é o Keno. Não é o... A não ser que o André vá embora, mas vai ter alguém ali e tal. Mesmo assim, lá atrás uma linha, entendeu? Não vejo assim, de imediato, vaga para os dois ali. Sabe? Vai ser um ou outro, e que a princípio é o Ganso, né? Que é o titular ali. Mas em várias ocasiões, um segundo tempo, um jogo assim ou assado, caberiam os dois. Como pode caber com o desenrolar do ano aí, o Renato passar a ser o titular e não o Ganso. Claro que sim. Ele tem bola para isso. Quem tiver melhor vai jogar. Quem tiver melhor vai jogar. E assim, a gente viu ao longo do ano... E o Renato faz um jogo que encaixa com o jogo, sim, do Diniz. Encaixa? Encaixa com o jogo do Diniz, com certeza. Por isso ele foi contratado tão rápido. O Renato acho que não ficou 20 minutos desempregado. Então, assim, o Corinthians soltou a nota, o Fluminense, pum! A galera Vamos dar uma olhada no mapa de calor dos dois jogadores, até para ilustrar o seu comentário, Zupac, porque é interessante a gente ver onde... Ó, Renato Augusto bem pela esquerda, da esquerda para o meio, partindo sempre da esquerda para o meio no Corinthians. Tá aí, é uma temporada que acabou não conseguindo jogar muito no Corinthians, mesmo assim teve momentos importantes, por exemplo, aquele jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil, que ele fez 2 gols. E o Ganso? O Ganso no Fluminense... Anda mais, né? Ele vai dos dois lados. Aí, galera, Flusão que logo mais o elenco, né, se apresenta, começar aí os trabalhos, a pré-temporada. Logo mais também começa o campeonato estadual. Fluminense que se reforçou para essa temporada. Saiu a notícia ontem de que o Diniz foi demitido lá da seleção brasileira. O torcedor do Fluminense, claro, ficou feliz com essa notícia. É uma demissão que o torcedor do Fluminense comemora, porque o Diniz agora vai focar 100% no Fluminense. E sobre essa questão do Renato Augusto, se ele chega para ser titular ou se ele vai ser reserva, é um ótimo jogador, ele estando 100% fisicamente, briga sim para ser titular desse atual time. Como foi citado aí pelo pessoal dos donos da bola, o Ganso e o Renato Augusto fizeram praticamente os mesmos números de jogos na temporada passada. Os dois têm muita qualidade, né? Dispensa comentários. Quem tem a ganhar com isso é o Fluminense. 2 jogadores aí excelentes e o torcedor já fica na expectativa para essa temporada de 2024. Sobre o Luiz Henrique, como foi citado aí no vídeo, o Betis
tomou uma decisão, não libera ele ali por empréstimo somente pagando a multa. Eu acredito que o Fluminense não vai pagar esse valor, e o Luiz Henrique, o torcedor que tinha até um sonho, né, de ver ele novamente com a camisa do Flusão, mas acredito que vai ser bem difícil. Deixa sua opinião nos comentários, deixa o like, valeu galera, e até o próximo vídeo.